atividade nós vamos falar do número das casas e as energias dos ambientes. Então tem alguns pontos que nós vamos ter que conversar antes, né? Porque senão fica aquele estigma, nossa, então a parte sombria desse número, então, nossa, não é bem por aí, não é bem por aí na minha visão. Eu vejo hoje, em relação ao nosso momento evolutivo, que é um momento que a gente quebra muitos paradigmas antigos. Então a gente tem que atualizar o conhecimento de tudo para ter uma aplicação legal. É o que eu vou ousar hoje com essa palestra, que eu faço ela quase todo ano, só que tem hoje algumas atualizações que eu vou conversar com vocês, né? Que envolve muito um dos princípios herméticos, que é o princípio da polaridade, que tudo tem dois lados, nada é absoluto, tudo tem o seu oposto, senão a gente não evoluiria, né? Então com os números é a mesma coisa. Se você tem um estigma de que um determinado número é ruim, é pesado, é complicado e tal, esquece um pouco isso, esquece. Hoje, nós podemos dizer que as energias estão totalmente voltadas para o livre-arbítrio humano. Então, através do livre-arbítrio, que livre-arbítrio representa o nosso poder de decisão e escolha, nós temos, no universo dos números, que envolve absolutamente tudo, né? Tudo no universo tem uma contagem, tem uma forma de ter início, meio e fim. Com o nosso livre-arbítrio humano, depende do que você carrega. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. O número 4 em numerologia de ambiente, se você falar do Oriente, eles colocam como um número terrível. Às vezes eles até pulam o quarto andar, o número 4. Alguém já ouviu falar nisso? Né? Mas nós precisamos compreender o seguinte. Essa energia pode estar ali existente por quê? Porque as pessoas acreditam nisso. Se as pessoas acreditam, através do livre-arbítrio delas, consagram aquilo como ruim. Então a pessoa já entra na mente e fala, nossa, estou mal, porque eu estou no lugar que está predestinado a ser ruim. Posso ser bem honesto? Com o seu livre-arbítrio, quebra tudo isso. Tudo tem dois lados. Então não existe, na minha visão, um número bom ou um número ruim. Porque senão seria o contrário. Já pensou que loucura é isso? Nesse número tem muita prosperidade material. Todo mundo só ia querer esse não ia existir os outros. As habitações e só aquele número. Ou se o cara fosse inteligente, o consultor colocava o mesmo número. Brincadeira. Né? Não é assim. Não é assim. Por isso que eu quero iniciar a palestra com vocês colocando o que eu chamei, isso aqui eu criei agora, os pontos determinantes para que nós possamos dizer que o número de um determinado ambiente é fluente ou não. Porque existe isso aqui, ó, energia pessoal. Tanto da pessoa que estuda ou que quer interagir com essa energia, como também a coletiva. Como assim? Vamos pensar nisso. Você pega uma família. Pai, mãe e filho, só isso. Pai, mãe e filho. A trindade ali presente. 3 moradores. Será que pelo fato de estar num ambiente que carrega uma determinada energia, todos vão ser sempre iguaizinhos quando entrarem naquele ambiente? Se for um número que você chame, que é um número que tem uma energia de paz e de harmonia, que faça uma energia familiar fluir, a pessoa está cheia de problema lá fora. Ela entrou, que beleza, pronto, aqui está resolvido, porque eu estou numa casa que tem esse número que é a paz. Será que isso acontece? Isso acontece com vocês? Estou perguntando. Se você traz energias complicadas do mundo exterior, vamos dizer assim, é muito raro você entrar na sua casa e não continuar carregado com esse tipo de energia. Tipo, estou pé da vida, entrei em casa, continuo pé da vida. Estou bem da vida, entrei em casa, continuo bem da vida. Será que é o número que vai determinar isso? Não, estou perguntando para vocês, aproveitar que nós estamos nesse momento de greve, que tem pouca gente. Vamos lá, vocês acham que tem sim? Faz um pouco de sentido o que eu falei para vocês agora? Faz ou não faz? O que vocês acham? Todo mundo concorda comigo? Se discorda, pode falar agora. Daí que vem a primeira reflexão, que por isso que eu vou terminar a palestra com isso aqui, ó, com a programação de um ambiente. Porque a programação seria você
colocar ou acrescentar um determinado valor com as letras hebraicas, depois eu vou me aprofundar nisso, que altera vibracionalmente. Muita gente, eu não sei se a pessoa fez com esse intento. Vocês nunca viram um número e depois um A, um B, um C, ou um símbolozinho? A pessoa, ou ela está programando porque falaram para ela que era ruim, ou ela tem a consciência de que ela está almejando ou buscando aquela somatória que, com aquele valor daquela letra acrescentado, vai gerar uma energia diferente no ambiente. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Então, existe uma propensão, conseguiram entender a palavra? Uma possibilidade de estarmos inseridos num ambiente que traz a energia daquele número, porque ele é conhecido por aquele número. É aí que gera a energia. Pense, você mora na rua tal. Aí você falou, eu tô aonde? Naquela casa daquele número, naquele prédio. Ó, já observem isso que é interessante, a gente vai utilizar muito isso. Quem mora em apartamento aqui? Quem mora em apartamento? A maioria, né? Se você mora numa casa, é aquele número e pronto daquela rua, é único isso. Não pode ter outro, senão não tem sentido. Estão entendendo a identificação no sentido vibracional? Mas se você mora num prédio, você tem o número daquele prédio naquela rua. Então todo mundo daquele prédio carrega a energia do número desse prédio. Mas cada um possui a sua energia pessoal ou coletiva de acordo com os moradores que estão ali. Esse número do prédio tem um número, se é prédio, andar. Não tem o número do andar também? Então, cada um, de acordo com o andar que mora, vejam que interessante, tem a influência do número do prédio, tem a influência do número do andar e, por fim, a sua particularidade, que é o quê? O número do apartamento. Então, tem uma somatória de valores aí para você entender aonde exatamente você está. Que aqui, no caso, para você entender a energia de uma forma geral, você tem que somar tudo para chegar em um número. Uma somatória integral. A somatória do prédio, do número na rua que está o prédio, do andar que eu estou e, por fim, do meu apartamento. Então você tem uma somatória. Agora, novamente, eu entro na energia pessoal. Vamos lá. Normalmente num prédio, eu vou falar uma coisa que vocês não vão acreditar, mas eu nunca morei em apartamento, sempre morei em casa. Sempre morei em casa. Não é porque tem algum apelo místico, é porque realmente eu sempre morei em casas. Mas morar em prédio, acredito eu, vão existir leis ou regras ali que eu tenho que cumprir, que são regras do condomínio, é isso? Me ajudem aí a galera. Tem ou não tem? Você automaticamente está inserido no todo ali. Que se você desrespeitar, você está desrespeitando a energia do número daquele prédio. Vocês concordam comigo? Agora, talvez, não sei, exista alguma pequena regrinha que você estabeleceu para a galera do seu andar. Vamos todo mundo colocar é Natal, vamos todo mundo colocar uma guirlanda? É guirlanda que fala que negócio para a parede? Olha, ele pôs um vaso. Então, se tem um vaso, vamos colocar 2 que poluem? Vamos comprar um quadro mais bonitinho aqui para a recepção do nosso andar, hall do nosso... Não existe, não pode existir esse tipo de energia. Aí que eu digo que você tem que ver o pessoal. Vamos supor que você tem essa interação com o povo do andar. Ou pelo menos com alguns. Não sei como é que é isso. Então a energia do andar é para todos também. Vai que você não está nem aí, você não sabe nem se estão abandonados ou se tem gente. A energia do andar influencia muito pouco nesse sentido coletivo. Vocês estão entendendo que primeiro você tem que analisar todos esses pontos? Porque senão fica um estigma de que você tem que seguir que nem um robozinho a energia predestinada para a coisa. Mas você tem o número do seu apartamento. Agora vem uma dica, por isso que eu coloquei ali, ó. Não tem às vezes o A, o B, o C, eu estou na ala A, estou na ala B, estou na ala C. Me lembrem caso eu esqueça. Isso traz valores numéricos. Isso traz valores
numéricos que devem ser trabalhados. Hoje, qual a possibilidade? Me ajudem, estou pedindo ajuda de vocês, de alas, é alas que falam? Nem sei. Blocos. Quantos tem? Assim, tem bloco Z, tem o bloco A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. Normalmente, quantos tem? 2, 3, 4. Vai aumentando aí, vai. Você está num Singapurão aí, vai brincar. Estou brincando, sei lá, gente, estou só brincando com vocês, né? Porque isso traz valores. Ali eu coloquei já até alguns, ó. O bloco A tem a energia do 1. É bloco, não sei se vocês falam, bloco. O bloco B tem a energia 2. Eu, daqui a pouco, que vai ser mais para o final da palestra, eu vou explicar por que as letras hebraicas. Que ali vocês estão vendo que não tem C na sequência, é o G, né? E depois vem o D. Aqui é igual os gregos. Quais são? Alfa, beta, quem lembra? Gama e delta. A influência cabalística é a mesma. Porque são forças mais antigas, que estão associadas à nossa evolução, então ali possui até vou utilizar esse termo, um poder mais associado a esse tipo de energia. Mas eu vou colocar o C aqui. O C, como valor, ele tem o valor 20, na numerologia cabalística, que vai automaticamente deixar, se você reduz de 1 a 9, tudo que passar retorna. O 10, 1 mais 0, 1. O 11, 1 mais 1, 2. E assim você vai trabalhando a numerologia no seu sentido mais mágico. Então, se aqui tem valor 20, qual é o valor? 2, que é o 2 mais o 0, é igual a 2. O D já está ali como influência, ele é o 4. O E também está aqui, 5. Será que tem mais bloco ainda, gente? Ou não? Será que parou por aí? O que vocês acham? Bloco E? Geralmente para. Uma dica que eu dou, que vale para todo mundo, presta atenção. Se caso um dia você se defrontar com blocos mais adiante para colocar, tem uma apostila no meu site que você pode baixar gratuitamente de Kabbalah, que tem toda a correspondência de números associados a todo o alfabeto. Então, se acontecer de pintar até o bloco Z, etc, tal, você, através dessa apostila, você entra no meu site, vamos lá, www.newtonschutz.com.br, clica em apostilas, tudo gratuito, não tem custo nenhum. Ali você procura em ordem alfabética, tem a apostila de Kabbalah. Aí você abrindo ali, você pesquisando logo no comecinho, você tem todas essas correspondências. Facilitou isso para todo mundo que está aqui? Caso aconteça, eu quero fazer uma associação com uma... Perfeito? Tudo resolvido isso? Mas em relação à possibilidade do bloco E em diante, todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Então beleza. Então vamos voltar aqui a esses pontos determinantes. Vamos primeiro encerrar essa parte aqui da palestra. A vibração cultuada pelas pessoas prepondera muito mais na influência dos números do que o próprio número em si. Então, dependendo do que você colocar, dependendo do que você pôr e você inserir como número, não adianta se a vibração pessoal que está ali presente, que as pessoas cultuam, pelas experiências exteriores, isso vai ser muito mais determinante a energia do ambiente do que o próprio número em si. Porque senão vai ter aquela tendência a culpar o número, né? Ah, nós somos assim por causa desse número. Eu vi lá na palestra. Não. Não existe número ruim. Então você tem que entender o seguinte. Como que você poderia ajudar alguém depois dessa palestra que nós vamos ter? Vamos lá. Você sabe que o endereço ali tem um número. Tem um número. E você percebe que aquela família está cheia de energias desarmônicas que são cultuadas por elas
de acordo com as experiências de todos os moradores que estão ali. Você pode ajudá-los, oferecendo como caminho ou guia o lado bom do número que está ali para restabelecer a energia que não está harmônica no ambiente. Vocês compreenderam isso? Vou repetir. Vamos lá, vou repetir e quem tiver dúvidas, pergunte. Independente do número que a pessoa mora. Está cheio de problema e eu chego em casa, continuo vibrando esses problemas, esses desafios, não sei mais o que eu faço. Ah, já sei, vou perguntar para aquele meu amigo ou amiga que fez a atividade. Aí você, deixa eu ver qual é o número. Ah, você está trabalhando a sombra desse número. Aí a pessoa, mas não tem nada a ver com o que eu estou passando. Vocês entenderam onde vocês podem entrar, se vocês seguirem regras prontas? Se você seguir a regra atrás, esse número eu vi numa palestra de numerologia de ambientes, que sempre se está sendo trabalhado a sombra, é esse tipo de energia que vai acontecer. Não é determinante assim, é um erro. Vocês estão entendendo o sentido de atualização que eu estou dando? O que você tem que fazer para auxiliar aqueles desafios que as pessoas, sejam quais forem, está passando naquele ambiente, ou estão passando, é você falar, olha, você mora num local onde este número prepondera. Se você procurar trabalhar ou desenvolver o que representa a luz ou a fluência desse número, quando você ou vocês estiverem juntos aqui, existe uma possibilidade de vocês enxergarem como vocês podem desenvolver o possível desequilíbrio quando vocês estão aqui dentro conversando. Então você vai passar para a pessoa o que hoje ninguém quer. Você vai passar um trabalho para ela desenvolver. E não um milagre sem esforço nenhum, que é o que a maioria das pessoas fazem por aí. Eu não sei se vocês pegaram o que eu falei. Quem conseguiu entender o que eu falei? De verdade, levanta o mindinho. Isso. Então, o mindinho é para você não ter muito esforço. Vamos fazer assim, né? Porque esse negócio de regra pronta, hoje nós estamos vivendo um momento de uma nova era, de um novo ciclo, de um novo porvir, onde tudo o que são milagres falsos, receitas prontas, está caindo tudo por terra. As pessoas estão começando a enxergar coisas sem consistência, coisas que não religam ninguém a nada, e estão percebendo que isso não adianta, que isso é superficial, falso. Hoje, o grande bom para fechar isso que eu estou falando é você sair das receitas prontas e entender que você tem um potencial criativo com o seu livre-arbítrio de determinar o que você quer para a sua vida. Aí essas linhas de conhecimento, como uma renovada ou atualização, elas funcionam. Então você compreende todo o jogo geométrico, numerológico, astrológico e etc. A linha que você aprecie. E através dela você entende que você pode utilizar estas energias de uma forma boa ou não. Ficou claro isso? Ficou claro? Então você tem propensões, mas não determinações. É o mesmo caso da astrologia. É assim que vê? As pessoas que gostam de astrologia, exemplinho rápido. Ah, eu vi hoje num post, sei lá onde, que o planeta tal está desafiado. Meu Deus, alguma coisa ruim vai acontecer comigo porque eu li isso no post. Já entenderam? Como se fosse um emoji na minha cara, né? Vendo isso, né? Pelo amor de Deus! Não é porque o planeta está desafiado ali que eu não posso pegar esse desafio, que vem os desafios, eu vou aprender com eles e vou botar para quebrar e fazer as coisas acontecer. Se você se subjuga, ou você se coloca num hermetismo de algo que veio como informação, e você coloca isso como determinante, esquecendo o seu livre-arbítrio, o seu poder pessoal, hoje na nova era, possivelmente você quebra a cara. Então você é o determinante, independente do número, independente da propensão, para você decidir se você transforma isso em influência ou desafio na sua vida. Isso eu tenho que falar no início da palestra, senão daqui a pouco vira um misticismo em bolo aqui de miojo lamen com um sorvete, que não vai dar certo, que não vai dar certo. Então guardem isso, independente do número que você tiver no seu ambiente, ou na sua empresa, ou o que for, não existe número bom ou número ruim. Existe uma propensão energética que, se você souber
trabalhar o que ele tem como potencialidade construtiva e o que ele tem como potencialidade de gerar sombras, independente das suas experiências, o determinante para fazer como essa energia será conduzida é o seu livre-arbítrio, sua força de superação e o que você vai fazer com o conhecimento do que você teve em relação a essa força numerológica. Eu acho que ficou legal, não ficou bom? Ficou bom isso? Alguém discorda? Pode falar, estou aberto, aproveitar que a gente está com poucas pessoas, né? O pessoal está sem gasolina para chegar, né? Nós estamos voltando para o tempo do Mad Max, quem assistiu aí, né? Daqui a pouco a gente vai ter gente correndo atrás dos outros para roubar gasolina. Fala, jovem, manda ver. Nós não temos atalho, né? Tem que pôr a mão na massa, né? Ó, falou tudo aí, reduziu tudo que estava falando, ele reduziu uma frase. Não tem atalho, você tem um caminho e com o que você vai fazer com a prática que vai ser determinante no efeito ou resultado. É óbvio isso, é óbvio. É a quebra das receitas prontas, né? Faça um Masterchef da sua vida. Eu estou com o pessoal na minha casa, de repente eu posso usar uma frente e afastar esse problema. Você pode programar por uma possível... Vocês escutaram o que ele falou? Ele falou assim, eu estou com um probleminha na minha casa, eu posso então de repente programar para ter uma nova energia ali para resolver. Ok, perfeito, esse é o intento da palestra, mas é o seguinte, você programa para uma determinada energia, não quer dizer que ela vai estar presente sem o que você acabou de falar. A sua prática, a sua consciência do que você programou e ser perseverante em relação a ela. E se é você e uma galera que mora na sua casa, família por um acaso, ou sei lá o quê, né? São duas pessoas, ótimo. Precisa existir uma conversa para que esse desenvolvimento seja conjunto. Para que a energia de todos estejam propensas para esse desenvolvimento da programação. Ou se não, você programa e fala, não, aqui é eu comigo mesmo. Se os outros vão fazer isso, aquilo, assado, frito, é com eles. Eu me programo para esse tipo de energia e eu vou cultuá-la aqui. Vocês conseguiram entender? Conseguiu entender o que eu falei? Então, quem é o determinante é você, ou, se possível, que seria ótimo, todos que habitam ali dentro. Todos que habitam ali dentro. Quer ver? Vou citar um exemplo. Tem gente que coloca o 4 como estigma de número, como eu falei para vocês. Eu acho isso errôneo. Eu, particularmente. Tudo tem os seus motivos místicos, religiosos, culturais, filosóficos, mas... coitado do 4. Então vamos tirar ele da contagem, né? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pronto, resolvemos o problema. Não tem mais... Não tem nem como, né? Agora, voltando. De repente, você está com um problema financeiro. Mas você falou, eu quero programar minha casa para ganhar dinheiro. Meu, você pode colocar todos os números, todos os alfabetos, pode achar um anjo na rua e pregar ele do lado do seu número. Se você não fizer nada para sair dessa situação, não vai rolar nada. Não vai rolar nada. Então, você tem que considerar assim, os números podem representar estímulos vibracionais através da sua consciência para que você chegue lá com a sua força pessoal realizando. Ficou bom isso? Ficou bom? Isso vai bom até para Face, Instagram, o pessoal vai adorar, essa like, vocês vão ver. Então, tem que existir essa consciência. Se não tiver isso, não vai adiantar nada. Ficou claro isso? Beleza. Então, aqui todo mundo entendeu a vibração individual, a força de superação, a força coletiva de todos que ali habitam. O ambiente, isso aqui a gente conversou também, ele é resultado da vibração cultuada pelo morador ali dentro. Então você pode ter qualquer número. Se é uma pessoa que de repente trata o ambiente que mora como um templo, ou como um santuário, tipo, eu cheguei aqui, nós não vamos falar mal de ninguém, nós não vamos brigar, nós não vamos isso e aquilo, nós não vamos falar dos problemas. Aqui é para a gente descansar, para a gente estar bem, para a gente estar em paz. Se a gente quer falar de problema, vamos tomar um café na padoca, ali dissolve que é um monte de gente, brincadeira, mas é mais ou menos por aí. Sai, vai vibrar essas coisas em outro lugar, não lá dentro. Só se, vamos lá, não, vamos lavar roupa suja em casa, vamos conversar. Mas toda vez que a gente falar sobre problemas, vamos falar de soluções e caminhos também. Para que não fique no ambiente só o problema.
Aí começa aquela coisa, vê se isso não acontece em casa, acusação. O culpado é você. Não, isso está ruim, por que você faz assim? Olha, aqui lá está sempre assim porque você é assim. Ai, não sei o quê. Ninguém está resolvendo nada. Só estão levantando e agitando, independente do número, todas as energias pesadas que ali estão. Vocês concordam comigo? Pensem. Vamos raciocinar junto comigo. Se de repente, olha, ali está ruim. Que tal se a gente tiver agora um posicionamento diferente em relação àquilo que todos nós aqui observamos como uma coisa que a gente tem que resolver? Então já começa o quê? Independente do número, você trabalhar uma energia de solucionar aquilo que é identificado como problema. Aí você pode utilizar o número. Eu sei que no número que está programado ali, existe esse tipo de energia, então nós vamos buscar essa solução, esse caminho apontado, com o lado de luz daquele número para que a gente consiga resolver esse problema. Entenderam onde que funciona a programação? Eu programei para estar esse tipo de número. Por quê? Eu preciso de iniciativa. Eu preciso do quê? Não, de parceria. Não, eu preciso manifestar. Não, eu preciso que se firme. Não, eu preciso movimentar. Não, eu preciso compreender. Então a gente vai colocar nos números verbos, possibilidades, energias que você pode, através deles. Por isso que eu falei verbo. Verbo como tomada de atitude de algo que vem antes dele. Então ali você pode programar para que essa energia, como uma ação direta da sua parte, esteja presente. Aí funciona. Aí a numerologia tem um sentido. Eu acho que eu dei uma chave bem legal para vocês meditarem agora. Ou refletirem. Ou se não desiste, só volta ali, né? Ficou bom isso. Eu estou só dando o iniciozinho aqui. Ficou beleza? Todo mundo tá junto comigo ainda? Tá? Então beleza. Vamos continuar aqui então. Agora é que a gente já começa a pensar naquilo que eu falei para vocês em relação à polaridade que está nos números. Porque tudo na nossa vida, e vocês vão perceber que isso está no ser humano, e todo o universo simbólico que o permeia, que o número também é uma realidade simbólica, que a gente oferece valores ligados aos seus arquétipos. Tudo tem uma influência celeste ou cósmica e uma influência terrena. Vamos entender isso em nós, e os números são assim também. Você pode trabalhar os números como uma energia cósmica inspiradora, já dei até a dica do que representa a espiritualidade, uma ideia, uma intuição, uma sensibilidade superior, tal, que vem para mim. Todo ato físico ou terreno não passa de uma análise dessas energias sutis? Para pensar. Você já está utilizando energia celeste com isso que eu acabei de solicitar para vocês. Pare para pensar um pouquinho. Tudo que você faz, você não pensa, reflete um pouquinho e você sai andando. Pode ser que não sei, não pensei, estou andando. Só se for num momento de desespero isso, né? Não sei se vocês estão compreendendo. Então vamos colocar isso em atributos em relação ao nosso universo para depois eu projetar nos números. Vamos fazer tudo bonitinho aqui. Todo mundo entendeu aqui? Se quiser saber mais letras hebraicas e tal, mas aquelas são suficientes, viu, gente? Porque quanto mais você complicar... Então vamos colocar todos aqui. Que número que é a sua casa? A minha casa é número 102. Mas ali eu estou vendo o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G. Meu, você é uma salada numerológica. Você não é algo... Então aqueles ali já te dão um resultado muito bacana em relação às somatórias que vocês vão poder fazer após a compreensão da atividade. Fechou? Então vamos lá. Vamos entender esse lance da parte correspondente à energia cósmica ou celeste e à energia terrena. Os números têm isso também. Apesar que isso é a minha visão pessoal, e quando eu começo a observar os números presentes em alguns lugares e como as pessoas agem, eu falo, puxa, mesmo que de uma forma inconsciente, eles estão subjugados a essas forças e nem percebem. Então o que eu passo aqui para vocês, o que eu vou passar são coisas que normalmente eu observo. Eu observo de acordo com o que eu acredito. Que se bater para você, comece a observar também. Se não bater, descarta e continua com as receitas prontas. Acho que entenderam, né? Falem qualquer coisa. Sim, não, qualquer coisa. Sim, então tá bom. Então vamos continuar. Uma energia celeste, que você pode chamar essa energia celeste, eu vou projetar isso no ser humano e depois eu coloco nos números. Mas tudo que eu estou falando faz parte do entendimento, certo?
Essa energia celeste é uma força causadora. Causadora. Que como princípio vibracional você pode chamar de intuições, ideias, ou percepções diversas. Percepções diversas. Vamos entender isso. Sempre quando a gente vai fazer algo, é porque a gente pensou, raciocinou um pouquinho em relação a, por menor que seja, tem que ter um mínimo raciocínio. Uma coisa, vamos lá, uma besteira. Daqui a pouco, todo mundo mesmo sem gasolina ou com a gasolina no caroço, no toco, vai voltar para casa, não vai? Ou não? Ou você vai sair daqui e você não sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai ou não? Sei. Vocês já programaram isso? Já. Ainda bem que tem um que responde. Ainda bem que tem um que responde. Você não tem isso programado como uma força que ainda não aconteceu, mas é uma energia causadora que está dentro de você? O que seria isso? Eu sei que eu vou ter que pegar o carro, vou ter que pegar tal itinerário, eu sei quanto eu tenho de combustível, ainda dá para acelerar um pouquinho e já está no toco, vou devagarzinho. Você já está fazendo isso? Ou vou chamar um Uber, ou vou pegar o metrô, que não precisa de gasolina, algo. Você não tem isso programado em você, mas você já está fazendo isso ou você está na palestra? Vamos lá. Estou perguntando. Mas ainda bem que vocês sabem que vocês estão na palestra. Pensei que vocês já estavam voltando. Você está usando o princípio celeste. Vocês estão entendendo o que é o princípio celeste? É aquele que origina anteriormente as vibrações que vão se tornar, na hora que você for fazer, uma energia terrena. A energia terrena é a força do efeito. É a realização em si. A realização, o ato, a prática ou a coagulação da energia celeste. Nós não somos assim? Para pensar um pouquinho. Olha de novo, agora quando eu falo isso de esquisito, né? Para pensar um pouquinho. Todo raciocínio que você possui, todo sentimento, todo anseio, todo desejo, é oriundo disso aqui, através dos valores que você possui. Porque eles não existem, mas eles estão sendo projetados como energia. Você pode chamar aqui, quer ver um outro exemplo? Tudo são só analogias, não levem tudo ao pé da letra. Aqui é o inconsciente e aqui é o consciente. O inconsciente, o inconsciente, o que é in? Em inglês, vai, me ajuda. Dentro, muito bom. O dentro de você, que são seus valores, o conhecimento que você tem, que você elabora com esses tópicos, com pensar, com sentir, com desejar, que independente do que seja, vai acabar ocasionando um ato, uma realização, um direcionamento, uma prática geral. Um funciona com o outro. Não é bem óbvio isso? Agora, quer ver a obviedade de fazer vocês refletirem um pouco mais? Se aqui tem uma causa, aqui tem um efeito, o que tem no meio aqui? Causa, lei e efeito. Esta lei, que é o princípio intermediário, são os seus valores interiores. Os seus valores interiores que vão fazer com que você tenha uma força causadora específica. Sim ou não? O bem para um pode ser o que para o outro? Pode ser o mal. Ou o mal para um pode ser o que para o outro? O bem não é uma coisa muito que eu vou brincar. Você chega na sua casa ou na frente do seu prédio hoje, está tudo pichado, quebraram coisas, tal. Isso é bem para você? Responde. É bem para você? Não. E para o cara que reforma, restaura, pinta, troca e arruma? Isso. Mas foi ele que fez, ele está sem trabalho. Vocês estão compreendendo que tudo tem dois lados? Isso que eu quero que vocês entendam. Isso é a lei. Essa lei que vai determinar através dos seus valores se você vai utilizar a energia celeste ou a força causadora que está em você em prol de uma coisa legal ou ruim para ti. Que vai acabar originando automaticamente o quê? Um efeito. Vocês estão compreendendo? Agora é que vem o pererê.
Os números também possuem isso. Todos os arquétipos criados e gerados pela humanidade têm um princípio que antes foi promovido por uma ideia que fez com que a humanidade, através de uma lei, gerasse algum valor para aquilo. Quer dizer, eu vou brincar com vocês. Que número é esse aqui? 2. Por que é o 2? Por que é o 2? A gente aprende, né? Ah, aí garoto, chegou a entender, porque você aprendeu isso em algum lugar, porque alguém convencionou que isso aqui representa algo que estava sozinho, que apareceu uma segunda coisa. Não sei se vocês entenderam. Se na escola, desde pequenininho, a gente trocasse esse símbolo por esse, e vice-versa, esse aqui fosse ensinado que era esse aqui, ia fazer alguma diferença? 2 negocinhos ou 3, ia fazer? Não ia, porque você saberia a convenção do que representa. Vocês estão entendendo? Então, se os números foram criados como símbolos, expressando uma ideia que a humanidade convencionou, e através dessa lei ele gera um símbolo, que número é isso? É um símbolo, é uma grafia, é o nome que você queira dar, é um arquétipo, é uma energia, uma consciência, gerou uma energia causadora que quando qualquer um olhar aquilo vai falar, isso é isso, isso é isso. Então, os números possuem energias que podem te oferecer esses atributos, e esses atributos, junto deles, vão gerar um efeito. Então eu vou dar os dois lados da numerologia para você compreender isso. Primeiro, o que os números são, como atributos associados a essa energia celeste, e o que eles são como energia terrena. O correto, na interpretação, na minha visão, sujeito a erros e enganos até o presente momento, é você saber trabalhar os dois. Porque o ser humano é assim. Então, se você está consagrado vibracionalmente a estar presente numa energia de um número que representa a sua casa, o seu domicílio, ambiente, empresa, o que quer, um lugar que tem uma numeração, existem essas duas energias, porque foi uma convenção criada pelo ser humano. E o ser humano, tudo que ele cria é análogo à extensão e à vibração dele. Ficou legal isso aqui? Ficou legal? Vocês conseguiram entender? Então agora que a gente vai entrar, agora vem assunto para dedéu, para dodói, e vai dodói mesmo, não é? Porque é muita coisa, mas eu vou explicar passo a passo. Eu só quero que vocês memorizem isso. Vejam que quando na hora você falar, uau, não é que é mesmo? Presta atenção que vocês vão fazer isso, eu vou até brincar se eu lembrar. Se existe uma energia cósmica que tem que descer, você pode simbolizá-la como um triângulo para baixo, porque Deus é trino em tudo. E aqui nós estamos falando da trindade, causa, lei e efeito. Se tem essa energia trina que desce, tem uma energia trina que sobe. Que número 8? Escreve ele já, não do judeu, não tem nada a ver com isso. Eu estou pegando o símbolo no seu sentido mais solto. Que número que gerou aqui? Isso aqui é um? 6. Mas ele é um 6 porque ele harmonizou os dois lados. Todo mundo de acordo? E se ele harmonizou os dois lados, ele gerou o quê? Um ponto central. Não gerou um ponto de equilíbrio central? Esse ponto central, 6 mais esse ponto central é o quê? 7. Por isso que 7 é um número escolhido pelo grande arquiteto do universo, ou Deus, ou fonte criadora, como número da evolução. 7 mestres, 7 notas, 7 cores, 7 isso, 7 aquilo. No sentido de energia, de vida, se essa energia celeste se harmoniza de uma forma perfeita com a energia terrena, ou seja, vamos voltar para a palestra, eu harmonizo a energia dessas duas forças que está associada ao número que eu pertenço. Pô, você não tem número só de carro, você tem número de RG? Você não tem uma placa do seu carro que tem números? Tudo é número, tudo é número. Com isso vocês vão poder utilizar em tudo. Nós vamos falar mais de ambientes e casas, mas você pode utilizar em tudo. Ficou a dica? Então essa energia, quando ela se harmoniza os dois, dizem os compêndios de ocultismo, esoterismo, que esse ponto representa a vida perfeita, a vida saudável. Esse ponto, que representam as energias celestes harmonizadas com as cósmicas, o pessoal chama de Ki, Chi, Prana,
vitalidade, o nome que você queira dar. A energia que é usada no quê? Que eles chamam? A energia que é utilizada no Feng Shui, o Feng Shui. Eles não falam tanto disso, o Qi, porque o Qi aqui é assim, porque o Qi não sei o quê, porque o Ti não sei o quê, que tem o Qi e o Ti. O Ti acho que é chinês, né? E o Qi é japonês, não é isso? Acertei, errei? Tem duas orientais. Eu olhei para elas automaticamente. Acertei? Acertei? Ah, acertei. Sei como eu memorizei isso? Ti é chinês, não é japonês. E o Qi é japonês. É uma forma para você, sabe aquelas coisinhas de criança que a gente memoriza, né? Então tá aí. Mas o que importa é você entender que é energia de vida. E isso está inicialmente na numerologia cósmica que quer descer e quer a realização. Vou provar isso para vocês agora na numerologia. Vamos juntos? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Silêncio me assusta. Já 2 braços. É sempre assim, eu vou lançando, vocês vão... Tem que baixar, né, a poeira no copo. Jankenpô, para o ímpar, como que vai ser aí os dois? Agora um cede para o outro, nenhum dos dois vai. Antes do prédio, você fala do número do prédio, o andar e o apartamento. E o apartamento, são 3 forças. Só que é a casa 2. Somar os dois. Você tem um número... Você tem um número que representa todas as casas que estão ali. Sim. Mas você tem uma numeração da casa depois que você entrou naquele número. Você tem que somar os dois. Para entender o valor integral. Mas se você quiser pensar só em vocês ali, da casa 2, que é o seu exemplo, independente das outras casas, porque você deve ter regra ali também a seguir. Tem? Eu moro sozinho. Não, ok, não da sua casa, do todo ali. Sim. Deve ter, olha, estaciona aqui, se tem a vaga aqui é só você. Não tem esses papos? Tem. É você inserido com a energia integral. Mas somado com o 2. Deu para entender? Vamos supor que o número da rua, não precisa falar agora, ninguém também tem que saber suas coisas. Vamos supor que é o número 10. Você é o 12, porque você é o 2, mas vai gerar o 3. Mas você tem o 12 também, o 12 e o 3. Mas se você for pensar só em você, independente do 10, o lugar onde você mora, você não está nem aí com os outros moradores daqui, você é só o 2. Vocês entenderam a observação que eu fiz? Você compreendeu? Eu estou pensando em mim e no todo aqui. Vamos decidir regras aqui da vila. É vila que fala? Onde você está? É só a casa dos fundos. Tudo bem. Vamos supor que é uma vila. Fala isso aí? Certo. Vila. A vila que a gente mora ali. Se vocês estão determinando coisas ali, todo mundo tem um impacto da energia do número, que é aquela vila inteira. É todo mundo conversando, todo mundo trocando ideia. E cada um possivelmente vai expressar na reunião, que todo mundo está trabalhando junto, vai expressar o quê? Vai expressar o valor, Ronaldo, cuidado aí para não balançar as coisas, saiba direcionar direitinho. Só que está entrando gente, para não chegar na câmera, você solta a câmera. Aí o número eu vou virar 0. Eu já vou falar do 0, falar para não esquecer disso. O 0 é um portal, viu? Já digo para vocês, o 0 é um portal. Porque daqui a pouco você vai construir a historinha do seu número, vai que você quer um número grande. Que número você mora? 1102. Então é o 0 e o 2. O 4 está presente, somar tudo, mas tem o 0 ali. O 0 representa uma passagem de portal de energias de um para outro. Seria como se fosse uma porta. Ele passa a energia. Então, se tem coisas ruins que vão entrar, o que o 0 fala? Que entre as ruins. Se tem coisas boas, o que o 0 fala? Entre as coisas boas. O 0 é um portal, guarde isso, que passa a energia do que estiver anterior, seja bem resolvido ou mal resolvido. Entenderam o 0? Entenderam o 0? Então, beleza. Então, quando eu contar as historinhas, o 0 já está resolvido, certo? Ele só abre a porta para quem, né, tem que passar. Voltando para o exemplo, estava falando da vila. Está o 10 ali. Então, a energia do 10 e do 1 também, que tem a redução, que daqui a pouco eu explico tudo, está pertencente em todo mundo ali. Todo mundo. Mas na hora que vocês forem expressar os valores, cada um vai expressar o número do seu próprio, da sua própria casa da vila. O 2 vai jogar a energia do 2, tem da 1 como projeção ou 10. O 3 vai colocar do 3. Lembrando que são propensões. Então, você sabendo isso, quando você participar de uma reunião de condomínio, você fala, a pessoa do 5º deve ser meio briguenta. A pessoa do 6º é pacificadora.
A pessoa do 7 vai querer movimentar as coisas aqui e tal. Cada qual do seu jeitinho, você só vai ficando de olho assim e tal. Porque quando o ser humano não sabe, as propensões atingem demais ela. Porque vem como energia e ela quer desaguar a energia do jeitão dela. Quando ela sabe, ela já, opa, eu sei que tem um lado sombrio, deixa eu policiar, tem um lado bom, deixa eu tentar ser ele, aí a coisa muda de figura. Vocês conseguiram entender isso? Melhorou? Fala você agora, Jovem. Uma porta que não tem números, por exemplo, você não projeta o número na porta, você tem o número do teu apartamento e tira o número dali. Ixi, não, mas tem uma identificação, não tem? Certo, mas ele viu da mesma Todo mundo forma. sabe, vamos, deixa eu ver se eu entendi. Você mora no apartamento 22. Certo. Todo mundo sabe que você é o do 22, mas você tirou o 22 ali. Todo mundo que sabe que você é o 22, você pode até colocar o espelho da invisibilidade ali, todo mundo sabe que ali está o 22, cara. Não vai funcionar muito não. Só tem um bloco, você conta esse um bloco? Pode ser, claro que sim. Não, se é um só, é o único bloco, ele não carrega nenhuma energia, claro que não. É aquela coisa única dele mesmo como número que está ali. Só se tiver a diferenciação, tá? Fechou? Vamos continuar? Vamos explicar os valores cósmicos primeiro. Vocês vão ver que legal. Agora já entra um pouquinho nesses mistérios para você entender onde você está. Só que o que eu vou explicar agora, vamos firmar isso. Nós estamos falando da energia dos números, em que sentido, antes de eu apagar? Celeste, como força o quê? Se eu tiver essa energia que o Schutz conversar aqui, nós vamos ter as ideias mais claras, os pensamentos mais claros, nós podemos ter percepções, sensibilidades, entenderam? A energia não é que já se consagra como energia do número como efeito. São energias que, se você cultuar, se estiver presente em relação aos números do seu ambiente, são energias que representam forças causadoras. As de efeito, depois eu coloco, conforme eu escrevi aqui, como forças que geram valores de personalidades que vão entrar diretamente no ato ou nas realizações em si, que partem de uma ideia. Entenderam? Porque eu me desgastei no começo para explicar isso? Então vamos ver se vocês entenderam. Eu quero respostas, você pelo menos que fala. Então nós vamos falar agora dos números, em que sentido? E não vão falar, não. Caraca! Celestes, que representam o quê? A causa, que é o quê? Não é nada, cai até caderno. Eu pensando no que eu vou fazer, eu raciocinando em relação ao que eu vou fazer. Mas na hora que você for fazer, aí você vai ter que utilizar os números de outra forma. Então é uma somatória de 2 atributos. Eu tentei. Se ninguém está perguntando, é sinal que entenderam. Beleza, jovem? Tá, então tá. Tá tudo beleza? Hã? 40 tá bom, cara. Se tudo fosse 45, já pensou se os postos hoje tivessem 45% da capacidade deles? Tô brincando. É que hoje está na minha cabeça porque eu tô com tudo no toco. Daqui a pouco eu tô de bike na rua aí. Mas eu vou de boa. Tem perna, anda também, porque não? Que isso? Não tem tempo ruim, não. Sentido cósmico ou celeste? Aí nós vamos dividir no quê? Vocês lembram do 7? Lembram do 7? Mas o 7 que partiu de 2 triângulos que se entrelaçam. Tudo bem, eu vou deixar desenhado aqui. Sei que daqui 2 minutos vocês não lembram. Então vamos aqui. O triângulo que desceu é o celeste. O triângulo que subiu é o terreno. Porque o que desce quer subir e o que desceu e o que está lá em cima quer descer. O ponto intermediário aqui é o 7. Deus é uma trindade, então vamos colocar 7 triângulozinhos aqui. Ó. Entenderam por que 7 triângulos? É isso que vai originar, na numerologia cabalística, 22 fatores ou valores. Estão compreendendo? Que no tarô o pessoal chama de 22 arcanos maiores. Porque 7 vezes 3... Então, se não souber, eu vou embora. 7 vezes 3, 21. Mais você que está trabalhando com os 21... Muito bom, que maravilha isso, cara, que lindo. Então vamos em 3, 4, 5, 6, 7. Olha os números aqui projetados. O 1
o 2 e o 3, que faz a manifestação, está no primeiro triângulo. No segundo triângulo, 4, 5 e o 6. Estão percebendo o que eu estou fazendo? Então aqui quem que vai ser? Vamos ver se vocês entenderam. 7, o 8 e o 9. Aqui o 10, o 11 e o 12. Aqui o 13, o 14 e o 15. O 16, o 17 e o 18. O 19, o 20 e o 21. E o 22º, opa, é você mesmo. É você mesmo trabalhando os atributos do setenário. Vocês lembram que eu ia falar para vocês? Eu falei, vocês vão, nossa, não é que é mesmo? Lembra que eu falei que o 6 é um segredo do equilíbrio dessas duas forças para interpretar surgindo o 7? O 6 está no meio de todos esses triângulos. O 1, o 2 e o 3. Soma fácil, hein? 1 mais 2 mais 3. 6. Tudo um dígito. O 4, o 5 e o 6. Soma fácil. 15. 1 mais 5, 6. O 7, o 8 e o 9. Eu juro que eu paro aqui. 24. 2 mais 4, 6. O último. 33. A idade do Cristo quando ele morreu. 10, 11, 12. 33. 3 mais 3, 6. Se você ainda está duvidando que o 6, ou o equilíbrio do cósmico com o terreno andou junto, vai somando. 22, 23, 24, vou somar. Vai persistindo, chega em casa, vai somando. Sempre o 6 é o equilíbrio de qualquer tríade que você utilizar. Conseguiram entender isso? Não é interessante isso um pouquinho ou não? Só falar que não, pô. Qualquer coisa. Ah, é interessante. Vocês já tinham pensado nisso? Eu também, quando eu vi, eu falei, uau! Então o que eu falo tem um sentido. Perceberam então que tem uma corrente numerológica que envolve isso, que tem um sentido? Sim ou não? Sim. Já fica até a dica, o 6, quem está associado ao 6 tem que ter o equilíbrio dessas duas forças, se o 6 estiver na história. Porque se não tiver, vai ficar um hexagrama assim, ó. Ah, nós somos cheios de ideias. Mas realização nós somos assim. Que beleza de estrela de 6 pontas que ficou, né? Ou vice-versa. Daqui a pouco eu vou explicar o sentido, mas vamos primeiro continuar os números aqui. Pegando essas energias celestes ou cósmicas, nós temos toda a correlação do setenário que nós podemos trabalhar. Você pode associar com tudo. Esses aqui começam tudo. Começam tudo. Para que no sentido da vertente vibracional se feche ali, no 22. O 1, deixa eu tirar o 6 aqui, senão daqui a pouco vocês estão pensando que tudo é 6. Também não é para fazer isso também. Tem outra curiosidade também? Todos os números dos ápices aqui têm energia do 1. Agora você fala, esse cara vai me deixar louco até o fim da palestra. Mas essa é a minha ideia. Dizem os ocultistas que o 1 é o número mais próximo de Deus. Por isso o número 1 gera liderança, força de iniciativa e tal. Calma, não fique escrevendo isso agora, porque isso vai ser quando eu falar aqui. Por enquanto eu quero que você entenda aqui. O 4. Por que o 4 é 1? Por que o 4 é 1? Nós vamos utilizar o quê? A adição em vez de reduzir. Agora, reduzir todo mundo usa, todo mundo esquece da adição no sentido da matemática mágica. Redução é fácil. 65. Olha como eu sou inteligente. O 6 e o 5. 6 mais 5 quanto é? Vai, pelo amor de Deus. 11. Que 1 mais 1 é? Aí você fala para uma pessoa, nossa, nunca tinha pensado que 65 está associado a 12. Como você é inteligente? Vou dar mais inteligência para vocês. Assim como você reduz, você também soma. Conta até 4 para mim. Conta até 4. Estou pedindo, vai. Não sabem? 1, 2, ou você conta até 4, 3, 4. É música? 3, 4. Não, não é música. Você vai ter que contar 1, mais 2, mais 3, mais 4. Soma tudo. 1, mais 2, mais 3, mais 4. É fácil também. É o máximo dos dedos na mão. Se ninguém for parente do Lula. Brincadeira. 10. 10, 1 mais 0, 1. Você não chegou ao 10 aqui? Faz o 7. Você chegou ao 10 aqui. Mais 5, mais 6, mais 7. Soma. 10 mais 5 mais 28. 2 mais 8, 10. Dá 1. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Eu já vou ajudar vocês, tá? Aqui chegou ao 28.
Se você fizer isso com 10, você vai chegar no número 55. 5 mais 5, 10, não. Todos os números do ápice aqui, no sentido de força cósmica, são forças de iniciativa. Porque carregam a energia do 1. Só que cada um com a sua modulação energética. Você fala, meu Deus, eu só queria saber que energia que está na minha casa. Não, eu quero fazer vocês pensarem. Não é gostoso isso ou não? Não é ou não? Tipo, não. Lembra o começo da palestra que eu falei dos milagres e receitas prontas? Se vieram atrás disso, dançaram. Porque eu quero fazer vocês pensarem, aí para mim a numerologia do seu ambiente funciona. Porque você raciocina em relação a ela, você não aceita pronto. Se você, o pessoal da receita pronta é assim, ó. Ai, me manda uma pizza com mussarela, uma pizza de mussarela, agora você dá uma feijoada para a pessoa. Ela aceita qualquer coisa, ela só quer comer. Então ela vai comer a feijoada, ai que pizza maravilhosa. É assim que a galera hoje em dia faz, cara. Por isso que o mundo não está bom, não está tudo bem resolvido, todo mundo bem? Não está? Com essas receitas prontas, não está tudo maravilhoso? Está lindo! Por causa disso, quebra isso, está na hora de aprender a pensar. Aí a gente vai mudar tudo. Aí a gente quebra paradigma e cria coisa. Vou colocar vocês para pensar mais ainda. Só que eu vou parar aqui, ó. Vou parar aqui. Esses números aqui, então. Vamos colocar os da esquerda agora. São números de alma. São números que carregam o impacto do 2. Quer ver por que o 2? Se você pegar os signos, né, do zodíaco, existe a força do quê? A força da esfinge. Falei tanto dela hoje. Todo mundo já ouviu falar na esfinge? Sim. Se falar assim para você, esfinge, o que é a esfinge? Fala para mim. Decifra meu devoro. Vai devorar nada. Mas o que é a esfinge? Fala para mim o que é a esfinge. Fala. Vocês têm que falar. É um totem emblemático que tem quantos animais? 4 animais. Tem as asas da águia, tem o corpo do leão e do touro e tem a face do ser humano. Se você pegar os signos do zodíaco, o segundo signo, o primeiro é Áries, o segundo é touro. O quinto signo do zodíaco, se pegar Áries, touro, gêmeos e câncer, é leão. Olha o corpo da esfinge aqui, ó, nesses números. Se você pegar o oitavo signo, é escorpião. Escorpião se associa muito a quem? A águia. Novamente a esfinge. O 11º signo é aquário. Aquário é a face do ser humano. É a face da esfinge. Então esses números aqui, ó, todos que estiverem, quando aparecer na analogia nessa parte do triângulo esquerdo, são números que estão associados à esfinge. Aí vem o que a Márcia falou. Decifra-me ou devora-te. São números anímicos, números onde os atributos de alma, ou pensar e o sentir, são preponderantes para que exista uma boa vibração. Então, se no seu ambiente tiver 2, tiver 5, olha o 2 aí, garoto. Tiver o 2, tiver o 8, tiver o 11, tiver o 14, tiver o 17, tiver o 20. Acho, mas o meu passa do 22. 23 é 5. Aí você reduz. 24 é o... Aí vai, por favor, me ajuda. O 6. O 25 é o 7. Tudo que passar de 22 você reduz. Entenderam isso nessa analogia cósmica? Estão indo juntos? Então, todos os números que aparecerem aqui embaixo, tem alguém aqui que mora nisso aqui, ó? Nesses de baixo aqui, eu tenho algum número associado? Tem alguém? Vocês têm lugar que vocês moram? Tem? Eu estou aqui porque eu queria ganhar uma moradia. Está no lugar errado, tem um monte de movimento aí que pode te ajudar. Não é aqui na palestra. Mas se aparece, quer ver agora como eu vou zoar vocês? O número é grande ali de onde eu moro, é 1422. Tem o 1, tem o 4 e tem o 22. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Vai entrar na história da sua reflexão pessoal, para aprender a trabalhar essa energia cósmica. Agora sim, ainda apoiado nos signos, todos os números que estão aqui, ó, todos os números que estão nessa parte da direita, esses sim, são os de dupla interpretação. Eu vou me apoiar nos signos.
O terceiro signo do zodíaco é Gêmeos. Você quer alguma mais dupla do que Gêmeos? Hã? Sim ou não? Estão entendendo isso? O 6 é Virgem. O símbolo da Virgem, ela é virgem por quê? Porque ela concebeu um Filho de Deus sem ter tido uma relação. Também é dupla. A Virgem não está sempre com Jesus no colo? Parem para pensar. É duplo ou não é? É um símbolo duplo. Esse aqui, ó, o nono signo do zodíaco, Sagitário. Sagitário, o que, que é como símbolo? Sagitário, Centauro, melhorou. Quiro, vai, o que, que é? Ele é o quê? Metade humano e metade animal. É duplo também. E o último signo do zodíaco, que é Peixes. São duas constelações, são dois símbolos que fazem a constelação. Um Peixes deitado e um Peixes para cima. Por isso o símbolo de Peixes é duplo também. Aí vocês vão perguntar, e o Kiko? Quem que é aí o Kiko? E o Kiko tem a ver com isso. Você que escolheu morar nesse número aí. A chance é que no final da palestra você vai poder mexer. Agora, com consciência, os resultados virão. Pegaram? Agora vamos entender esse jogo aqui, ó. Vocês vão fazer uma tabelinha facinha para entender o jogo. Novamente a Trindade. A Trindade não está aqui? Todo mundo percebeu que a Trindade está aqui. Não se preocupe que aqui vai ficar fácil, viu? Dorme um pouquinho agora, que eu estou falando isso aqui, depois só trabalha isso aqui se você quiser, tá bom? Então relaxa. Mas tudo que eu estou falando eu estou provando, não estou? Ou eu estou recebendo? Não, eu estou provando. Então vamos lá. Você faz uma tabelinha facinha, quer ver? Espírito, alma e corpo. Esse é o ser humano. Lembra da causa, lei e efeito que eu já falei para vocês? Vocês fazem assim, olha que tabelinha simples. 1, 2 e 3. Aí depois, quem que vai vir aqui? Agora eu estou transmutando isso em valores para você raciocinar. O 4, o 5 e o 6. Estão entendendo a tabelinha? O 7, o 8 e o 9. Raciocinem nisso que eu estou passando em qualquer número e não somente ambientes. 10, 11 e 12. 13, vai logo nisso. 14 e 15. 16, 17, 18. 19, 20 e 21. E o 22 seria como se fosse a somatória de todos. Quer ver eu transmutar isso em valores para você ver se realmente a energia celeste do ambiente... Acho que aqui você se achou em algum lugar. Não é possível que não tenha nenhum número aqui. Vamos supor que você mora no número 1780 e quanto? 3. É o seu número, mas só o que faltava, né? Some isso aqui para mim. 19. 19, certo? Caiu aqui já, não caiu? Caiu ou não caiu? Opa, caiu. Se tivesse dado 32, caiu aqui? Não. Não caiu, então é o 5. Vocês entenderam? Se chegou a algum número que fecha até o 22, você não reduz. Você entende a energia que representa essa força inicial que eu estou falando antes de dar os atributos tão comuns que os numerólogos falam. Aqui eu estou tentando ser um pouco incomum, não sei se eu estou conseguindo, para depois entrar no comum aqui. Você tem que entender que os valores são os dois. Então é o seguinte, todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu isso aqui que eu fiz? O que seria eu desenvolver o espírito? O que seria eu desenvolver a alma? O que seria eu desenvolver o corpo? Mediante ao número que eu estou subjugado de acordo com a força do número que eu estou aqui. Espírito, vamos lá. Uma filosofia de vida bem firmada, com direcionamento. Tem gente que transforma isso em religião. Tem gente que transforma isso em estudo. Tem gente que transforma isso em várias coisas. Ou seja, pega a religiosidade, espiritualidade, fé, acreditar, ou ter o que nós chamamos de espírito, é estar bem resolvido com a energia causal. Não sei se vocês compreenderam, eu sou livre pensador. Eu não tenho religião, eu não tenho filosofia, eu sou uma pessoa que vai fazendo uma somatória dos conhecimentos que eu me deparo e com isso eu formo o que eu acredito ou não. Entenderam a energia espiritual? Quem tiver um desses números aqui, ó, seja em uma das partes dele,
ou na composição, tem que ter isso aqui bem resolvido, senão a energia celeste do número não flui. Ficou claro? Ficou claro ou está obscuro ainda? O obscuro sempre vai estar, o que é ótimo. Números de alma. O que representa em você o equilíbrio entre o pensar e o sentir? Isso é na alma ou seu corpo anímico. A gramatura ou a vibração dos pensamentos e dos sentimentos que são compartilhados ali no ambiente é que oferecem uma energia celeste fluente ou não. Para que você tenha essa força causadora para originar depois, como os números, como influências da personalidade, valores. Vocês estão indo juntos? Estão indo juntos? Vocês estão entendendo? Então vamos lá, é facinho. Vou de novo aqui, ó. Agora eu vou dar a sombrinha. Se as pessoas que têm esses valores aqui são pessoas que não têm filosofia de vida nenhuma, não se aprimoram, não estudam, não trabalham nada que ultrapasse das limitaçõezinhas humanas dela, vão acabar tendo as sombras desses números. Não tem saídas para desafios, tem que ficar correndo atrás dos outros para ajudar eles a resolverem as coisas, e etc. Ficam sempre perdidos, deslocados. Sempre que aparece um desafio, não conseguem sair deles, porque não tem esse valor bem definido. Acho que agora ficou claro, né? Quem traz o estigma desses números, a somatória dos pensamentos e dos sentimentos de quem habita aquela casa ou aquele ambiente, tanto no sentido unitário como também coletivo, todos os moradores que habitam, que tipo de sentimento que permeia o ambiente, que tipo de pensamento que circula ali, as ideias que a gente troca, eles que são definidores para você gerar uma fluência celeste ou causal no ambiente ou não. Quer ver a sombra aqui? Sempre sentimentos ruins são cultuados e potencializados dentro da casa. Tipo, apareceu um sentimentozinho ruim, ele vira um vendaval. Todo mundo briga, todo mundo estrila, todo mundo... Na hora da comunicação, da troca de ideia, ninguém tem valor nenhum para passar para o outro. Um fala, o outro entende outra coisa e não sei o que. Às vezes não acontece isso. Vai ter uma energia celeste complicada no ambiente. Não vai ter as ideias, não vai ter as intuições, não vai ter as saídas do caminho, porque permeiam energias complicadas. Estão indo juntos? Acho que está bem simplesinho isso, né? Agora os números de corpo, que representam aquela duplicidade que eu dei para vocês. As pessoas que estão associadas a essa energia, o número de corpo é o seguinte: o que se faz dentro da casa? Não se faz nada? Então que tipo de energia celeste? A casa é uma bagunça, porque ninguém faz nada, não tem realização, entendeu? O corpo. Ninguém faz nada aqui. Como é que vocês querem ter uma casa legal se ninguém faz nada? Às vezes não acontece isso. Ou quando faz tudo errado, faz tudo de qualquer jeito, faz tudo bagunçado. Ninguém normalmente cumpre a sua parte. Quer ver uma idiotice aqui? Você tem um adolescente na sua casa, você está querendo ensinar ele a pelo menos... Dá para você arrumar a sua cama quando você levanta de manhã cedo? Todo dia eu tenho que ser empregado, eu tenho que ser eu que vou lá e arrumo a cama para você. Pelo menos estica o lençol, dobra o cobertor agora com esse frio. E não faz, e não faz, e não faz. Esse adolescente está se programando para quando estiver lá dentro ter várias complicações com a energia do ambiente. É uma coisa meio óbvia, mas que para esses números são fundamentais para que exista uma real valorização daquela pessoa que mora ali ou não. Tipo, quer ver aqui para facilitar? Se você falou lá dentro, faz. Melhorou agora? Se você falou o que você ia fazer, você vai fazer. Se você fala e não faz, você está complicando energeticamente essa energia que está associada ao corpo. Então, para fechar, filosofia de vida bem definida, independente de qual for, firme, sólida, verdadeira. Pensamentos e sentimentos em harmonia e harmônicos e condizentes, que é o que você quer que seja cultuado ali. E realizações que tenham convergências com o sentido real do ato de fazer em si. Se falou, faz. Tudo que faz aqui dentro é muito potencializado. Fez besteira, vai crescer besteira. Fez coisas boas, vai ajudar o ambiente e vai fluir. Uau, hein? E aí, como é que você é em relação a